pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zau Investimentos, e eu estou aqui para passar para vocês o nosso guia de investimentos para o mês de dezembro. Então, no guia, a gente vai recapitular rapidamente o que a gente teve de informações importantes no mês anterior, o que a gente tem que ficar atento para esse mês corrente e também quais foram os ajustes feitos nas carteiras recomendadas da XP, de acordo com o perfil de investidor. Antes de mais nada, quero lembrá-los que uma das partes mais importantes do nosso trabalho é gerar conteúdo de qualidade para vocês. Então, para vocês conseguirem acessar os conteúdos, basta vocês virem aqui no nosso site e virem aqui nessa parte de relatórios grátis. Inclusive, o relatório que a gente vai mostrar hoje, ele vai estar disponível por aqui. Outro ponto importante que vocês conseguem informação é através do Telegram, onde a gente tem um canal de distribuição por ali, que ele está disponível para todos os investidores, não só para os clientes da Zau, onde vocês conseguem ter informações sobre o mercado, novidades e o que tem de oportunidades. Outro canal interessante também é através do nosso Instagram, onde vocês conseguem nos seguir por ali e ter acesso a informações exclusivas. E por aqui vocês acessam também a nossa Linktree, onde vocês conseguem ter acesso, por exemplo, a todos os nossos e-books, inclusive o nosso e-book de BDRs, que é o nosso e-book mais novo, para que vocês consigam ter todas as informações sobre as novidades que a gente tem agora com relação às liberações dos BDRs e como é que funciona esse mercado. Então, com relação ao nosso guia, o que a gente teve de informação importante ao longo do mês de dezembro? Em primeiro lugar, para quem estava acompanhando os mercados, tinha visto que a gente teve uma alta bastante grande do Ibovespa. O Ibov subiu 15,9% e a gente teve uma queda substancial no dólar de quase 7%, 6,83% de queda. Por que a gente teve uma alta tão grande do Ibov? Em relação a alguns acompanhamentos, a gente teve ali a eleição dos Estados Unidos, enfim, chegando no seu fim, então a gente teve a eleição do Biden, então essa informação já ficou para trás, o mercado já digeriu, e também a gente teve um avanço com relação aos testes das vacinas de Covid, onde a gente chegou a ter uma eficácia de 95%. Inclusive, a gente já está com a vacina sendo utilizada na Rússia, o Reino Unido já confirmou que vai começar a vacinação a partir de janeiro, e aqui no Brasil, das últimas informações que a gente tinha visto, a gente já deve começar a ter a vacinação iniciando em março, a princípio pelos idosos. A gente já tem a Fiocruz que deve começar a produzir a vacina também ao longo do próximo ano. Então, essas informações já fazem com que o mercado comece a ter um pouquinho mais de esperança, comece a acreditar um pouco mais que a gente pode ter alguma solução mais definitiva com relação ao Covid. Importante lembrar que 2021 certamente vai ser um ano bastante desafiador, tanto que aqui nas carteiras a gente vai ver algumas mudanças, alguns ajustes com relação a isso. Então, uma coisa importante até para a gente comentar com relação à Bolsa, foi que o ponto mais importante que fez com que a gente tivesse uma alta tão grande no Ibov foi a entrada de capital estrangeiro. Ao longo do ano, então até outubro, a gente tinha tido uma saída de capital muito grande, de aproximadamente 65 bilhões de reais, e só no mês de novembro a gente teve uma entrada de 30 bilhões de reais, dando então esse empurrãozinho para o Ibovespa. Isso, inclusive, vai aparecer aqui dentro das carteiras, nesses ajustes que eu comentei. Então, o que a gente tem que continuar acompanhando é como é que realmente as economias vão começar a andar daqui para frente, né? E a gente já comentou isso em vários outros vídeos, a importância de ter diversificação, não só com relação a produtos, mas com relação a risco país. Não ficar concentrado único exclusivamente aqui no país, mesmo investidores que tenham um perfil mais conservador e utilizem uma carteira focada mais em renda fixa, é importante ter a diversificação do capital em outras economias também. Então, como a gente não tem tanta certeza de como é que vão ser essas recuperações, é claro que a diversificação nesse momento, na verdade em todos, mas nesse daqui em especial, é palavra-chave. Então, o que a gente teve aqui de ajustes com relação às carteiras? A gente vai ver que a XP aumentou em todas as carteiras a exposição em inflação. Por que isso? A parte de inflação, além de elas estarem com prêmios interessantes, para vocês terem uma ideia, vocês conseguem acompanhar até todos os ativos que a gente tem disponíveis de renda fixa aqui nessa parte aqui do nosso site, na parte dos relatórios, a gente coloca todos os dias para vocês, mas aqui a gente vai ter, por exemplo, CDBs que chegaram a ter taxas ali de até IPCA mais 5,15, agora está na casa de IPCA mais 4,85, dependendo do prazo, IPCA mais 4% ao ano. Então, independente de como ficar a inflação, eu tenho um ganho real de 4%, 4,15% e assim por diante, que acaba sendo bastante interessante.
Outra parte importante que eu comentei foi com relação à diversificação. Então, vocês estão vendo aqui que nessa sugestão com relação à carteira conservadora, onde a gente vai ter único e exclusivamente renda fixa, existe a sugestão da XP com relação ao Morgan Stanley Global Fixed Income. Ele é um fundo de renda fixa global, onde a gente não vai ter exposição à moeda. Então, eu vou ter hedge cambial nesse fundo. Então, aqui o foco dele é realmente eu não ter toda a minha exposição em ativos brasileiros. Como é que ficou a carteira aqui, então? Então, eu vou ter uma parte relevante ainda da carteira, claro, em ativos pós-fixados, então 85%, 10% da carteira em inflação e 5% da carteira em internacional. Como eu sempre comento nos outros vídeos, a XP aqui não coloca a parte de ativos pré-fixados. É importante que aqui nessas carteiras a gente está falando de uma estratégia mais global. Dependendo do perfil do investidor e de qual que é o objetivo dele, qual que é o planejamento dele, eventualmente pode entrar esse tipo de título, lembrando que essa parte de ativos pré-fixados em CDBs, elas estão chegando aí na casa de até 9,15% aproximadamente. Então, também, claro, dependendo do prazo. Então, claro que isso a gente tem que conversar com o assessor para entender se faz sentido ou não esse tipo de ativo na carteira do investidor. Na carteira moderada, a gente também teve essa parte do IPCA, então a parte de inflação aumentando um pouquinho a exposição na carteira, e também a gente vai ver que tanto nessa carteira quanto na carteira agressiva, a gente teve uma diminuição de exposição em renda variável. Então, um pouco aproveitando do que aconteceu ao longo do mês de novembro. Vou frisar mais uma vez que aqui a gente está falando de ativos, de carteiras de uma forma mais geral, né? É para o investidor ter uma noção de como é que ele pode se posicionar. É muito importante entender qual que é a estratégia, inclusive na parte de renda variável do investidor, para ter certeza como é que deve, né, de que forma a gente deve ajustar a carteira, então talvez diminuir um pouquinho a exposição para manter o mesmo percentual que eu tinha antes, já que essa parte subiu. Então é importante essa conversa e esse ajuste junto com o assessor. Então, como eu comentei aqui, a gente vai ter, dentro das exposições, 28,5% em ativos indexados ao CDI, depois a gente vai ter 20%, como eu comentei, maior do que a gente estava tendo nos outros meses em inflação, 28,5% em multimercados, e aqui no multimercado eu sempre gosto de frisar, gente, é importante a gente diversificar as estratégias. Então, algumas alternativas ali para que vocês consigam buscar, para que vocês possam ver as informações, como por exemplo, o XP Long Term, que ele é um fundo de renda variável long base, então um fundo um pouquinho mais agressivo, então com foco talvez já mais nessa parte de renda variável, então tomar um pouquinho cuidado com essa exposição, mas ele é legal que ele é um fundo que chega a ter, por exemplo, até uma parte de ativos em fundos imobiliários dentro da carteira. Outra alternativa, por exemplo, a gente vai ter o XP Macro, que ele é um fundo macro já mais generalista, ali aquele macro padrão. A gente pode ter, por exemplo, o Kinea Cronos, que é um fundo também macro, mas que historicamente com uma vol menor. Depois a gente vai ter os fundos de long short, onde a gente vai ter os fundos que vão ter tanto exposições direcionais como não. A gente vai ter fundos que a gente utiliza estratégias com robô, então fundos onde a ideia desses fundos é a gente ficar não tão aperto com o mercado, não necessariamente se Ibov sobe eu ganho, então a gente tem uma diversificação maior, o que acaba sendo super interessante. 10% da carteira, então, em renda variável, aqui a gente pode ter tanto a parte de fundos, quanto também a parte de carteiras diretamente. Então, aqui nessa parte de renda variável, alguns fundos para que vocês consigam buscar informações, a gente vai ter, por exemplo, o Athena Total Return, a gente vai ter o Real Investor, que ele é um fundo disponível para aplicação somente através de assessores, ele não fica disponível para os investidores diretamente pelo site, um fundo que segue a estratégia do Warren Buffett, então um fundo que segue bastante uma estratégia fundamentalista, então uma alternativa para o investidor de longo prazo. A gente vai ter o Franklin Valor e Liquidez, um fundo que tem uma liquidez super curtinha, então a cotização desse fundo para resgate é de 4 dias, então é uma alternativa para eu não ficar com a minha carteira exposta em resgates tão longos, então importante a gente também diversificar as estratégias nessa parte de renda variável. Por último, e não menos importante, a parte de ativos internacionais, aonde aqui a gente pode ter a exposição tanto em fundos que a gente vai ter exposição no dólar também, como fundos que a gente não vai ter. Então, a gente tem aqui o BDR, por exemplo, o Western, por exemplo, o BDR, que é um fundo que a gente já tem nas nossas alternativas aqui há bastante tempo. A gente vai ter o Geo Empresas, que é um fundo bastante interessante para investidores qualificados. O Morgan Stanley Global Opportunity, que ele é também do mesmo fundo que eu falei da renda fixa, mas aí focado na parte de renda variável internacional. Então, importante a gente diversificar. Então, uma parte Estados Unidos, uma parte mais global,
também do mesmo jeito que eu tinha comentado antes. E aqui a gente também entra nessa parte das carteiras aqui desde a parte dos fundos que já são para investidores moderados, a parte de ativos de high yield, onde a gente vai ter uma partezinha de crédito, onde a gente pode buscar por fundos, tanto nacionais quanto internacionais, que a gente vai ter aquele crédito que busca um retorno maior. Depois, a gente vai ter o perfil agressivo, onde as ideias são as mesmas que a gente tem no perfil moderado, só que um perfil onde a gente vai ter uma exposição maior da carteira, com relação à parte de renda variável. Então, aqui a gente vai ter uma parte pequenininha em ativos pós-fixados, então só 5% da carteira. Importante a gente lembrar que isso vai depender um pouquinho de estou esperando uma oportunidade, não estou, é a minha parte de caixa. Então, lembrando, sempre é importante a gente ter esse ajuste fino. Depois, 22,5% em inflação. Então, como eu comentei antes, podem ser os CDBs. Para a parte já de investidores agressivos e moderados, a gente vai ter uma quantidade maior de ativos de crédito diretamente, como, por exemplo, CDBs, CRIs, CRAs, onde já vai entrar aqui nessa parte, então, mais ativos disponíveis. Depois a gente vai ter 25% em fundos multimercado, mesma coisa que eu tinha falado antes, mesma regra, importante diversificar. 25% em fundos de inflação ou ativos em fundos de renda variável ou em carteiras de renda variável diretamente, 22,5% em internacional. Então, vocês estão vendo que essa parcela, onde a gente tem uma exposição maior ao risco, o risco é o que eu tenho de volatilidade, né, gente? Importante a gente lembrar disso, ela acaba sendo maior na carteira dos investidores agressivos, mas a ideia de ajustes na carteira, exatamente a mesma ideia que a gente tinha na carteira dos investidores com perfil moderado. Então, vocês estão vendo que aconteceram alguns ajustes. Eu lembro sempre que é importante uma conversa sempre com o assessor para que a gente tenha nessas carteiras de vocês sempre muito de acordo com o objetivo, o que vocês têm de prazo dentro da carteira. Aqui são ideias gerais de como é que vocês conseguem buscar uma diversificação na carteira de vocês. Mas é muito importante a gente saber o prazo que vocês têm para cada um dos ativos. Importante a gente tomar cuidado com relação à liquidez, não ter tudo de 30, de 60 na carteira. Então, são esses ajustes que é importantes e por isso que a gente tem toda a nossa equipe de assessores aqui disponível para conversar com vocês. Aqui no nosso site, vocês conseguem conversar conosco através do chat, conseguem marcar reuniões diretamente conosco através aqui do nosso site também, onde a gente já vai direcionar vocês para um assessor da nossa equipe. É claro que a gente está à disposição sempre para auxiliá-los. Um grande abraço a todos, um ótimo final de ano e até mais.